Bom, na última semana, o governo federal anunciou um programa de concessões que prevê uma série de investimentos em rodovias, hidrovias e aeroportos no país. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o economista João Portela e o advogado Paulo Torelli, que também é procurador-geral da Prefeitura de Canoas. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Essa não é a primeira vez que a gente vê esse tipo, de ato. Nos anos 90 surgiram os primeiros pedágios aqui no estado, aqui no Rio Grande do Sul. Qual a diferença para agora, então, daquela época para agora? A gente corre o risco de conviver com aquelas altas taxas nas estradas, professor? Olha, a diferença, na essência, é um processo de privatização ou, como se chama agora, concessão, né? É só o nome que muda, professor? Não, o modelo pode mudar, né? Quer dizer, você tem vários modelos, né? O modelo atual parece que diminui um pouco as tarifas em relação ao modelo anterior. Aqui no estado, por exemplo, quando houveram as privatizações das rodovias, se adotou um modelo de polos. Isso encarece o valor da tarifa, porque aquele local onde é cobrado o pedágio sustenta outras rodovias ao entorno, por isso o polo, né? Me parece que o sistema atual não envolve essa questão de polos, então ele torna a tarifa mais barata, né? E a forma, de repente, a forma da licitação, aí o advogado, no caso, pode até explicar melhor do que eu a questão da licitação, né? Mas o formato da licitação pode ser diferente, né? Enfim, tem vários modelos que vão determinar um valor de tarifa. O tamanho do investimento exigido da empresa, né? O prazo de concessão também é outro fator importante, né? Enfim, tem uma série de características que podem alterar o resultado final desse processo em termos de preço final ao consumidor. Ou, como nós estamos falando aqui no caso das rodovias, o preço final é o pedágio. Sim. Né? Então, este preço final ele pode ser maior ou menor, dependendo do modelo que você adota de concessão, ou, se preferirem, de privatização. Né? É basicamente isso, mas é um processo de entrega para a iniciativa privada de serviços, né, públicos, que o Estado, enfim, tem a prerrogativa de conceder, ou de, enfim, como o nome me parece aí meio irrelevante, né? Mas é um processo que muda o nome, de privatização para concessão. Mais ou menos assim. Ou seja, o contribuinte vai continuar pagando por esses impostos que seriam para as estradas e vai ter que pagar 2 vezes. É mais ou menos assim. Teoricamente, a gente tem um imposto que seria para as estradas, especificamente para as estradas, que é aquele na gasolina, o CID. Teoricamente, esse imposto foi implantado para a manutenção das estradas. Aqui o pessoal confunde que o IPVA seria um imposto para a manutenção de estradas, né? Não, o IPVA não é um imposto específico para a manutenção de estradas. Ele é um imposto sobre a propriedade do veículo automotor, né? Então, a destinação dele não é... O único imposto, pelo menos que eu conheço, assim, específico para a manutenção de estradas, que foi criado com esta finalidade, foi a CID. Me lembro o nome completo dele. Interferência de domínio econômico, alguma coisa assim. Contribuição. Isso. A gente fala impostos, qualquer tipo de recolhimento ao governo, popularmente se diz que é um imposto. O gênero é tributo, né? É espécie ou é contribuição ou é imposto. Inclusive, a contribuição não é partilhada com os estados. Isso, é contribuição para interferência do domínio econômico. Pelo que eu sei, ela é a única assim, que teve essa destinação específica para a manutenção de estradas, né? Mas, realmente, eu acho que o ponto central aí é que o governo, já não é de agora, há muito tempo, não tem capacidade de investimento. Sim. Né? O modelo de economia baseado em cima de consumo, que perdurou aí nos últimos 10, 15 anos, se esgotou. Né? Há um processo redistributivo, depois do fim do processo inflacionário mais acelerado,
E esse processo redistributivo permitiu um crescimento do consumo. Sim. Mas o consumo não é um elemento que vai sustentar a economia. Ele é uma bolha. E essa bolha, ali por volta de 2010, ela já estava apresentando furos, né? Sim. O que sustenta efetivamente um crescimento de uma economia e que dá autossustentabilidade é o investimento, né? Então, nós precisamos de investimento. Bom, o investimento ele tem uma série de condicionantes para que ele aconteça, né? O investimento privado precisa de segurança jurídica, precisa de retorno, né? Precisa de um certo grau de tranquilidade, de estabilidade, tanto econômica, quanto social, quanto jurídica, né? E o investimento público precisa da capacidade do governo de ter essa disponibilidade. Os nossos governos hoje não têm essa disponibilidade e já não têm há bastante tempo. Gastam excessivamente com folha de pagamento, gastam excessivamente com manutenção da máquina, consequentemente, o investimento acaba. Historicamente, os índices de investimento dos governos é 5% do orçamento total, né? Isso é insuficiente para fazer com que o país cresça e se desenvolva, né? Então, nós precisamos achar formas de fazer com que o investimento tenha um ambiente favorável para que o investimento privado aconteça e o investimento público retorne, né? Então, evidentemente que esse processo de concessões, ele ajuda nesse sentido, né? Ele ajuda nesse sentido. Acho que o governo atual demorou demais. Ele vinha fazendo já essas concessões, fez algumas, né? Já alguns aeroportos já foram Brasília, Guarulhos, né? Mas eu acho que veio muito timidamente esse processo, né? Eu acho que algumas amarras ideológicas fizeram com que o governo demorasse um pouco, ficasse meio lento. Agora deu assim uma destravada, mas ainda me parece que meio, sabe, meio tipo assim timidamente, constrangido por causa de um discurso do passado, alguma coisa assim. Nesse aspecto que eu quero entrar, até mesmo com o Dr. Paulo, que está aqui com a gente. Nesse aspecto, antes de a gente voltar para o aspecto econômico, até para avaliar ou tentar prever esse impacto, se vai ser a médio, longo prazo, isso na questão da infraestrutura e no nosso investimento para que a gente possa crescer. Mas, tecnicamente, o professor chegou a falar, bom, a palavra concessão, privatização, podem discordar de mim, mas, na minha opinião, há uma diferença, um peso das palavras, justamente por essa questão ideológica, que foi tão criticada no governo Fernando Henrique, que hoje passa a ter este nome. Só isso, tecnicamente. O meu professor tinha citado também as diferenças entre a privatização e a concessão. Pode colocar aí a PPP também. Vamos colocar junto, então, também. Que é uma espécie de concessão, a PPP. Pois é. Na própria lei está bem Tecnicamente, doutor Paulo, como funciona essa concessão? Por exemplo, eu estava, só para a gente ter uma ideia aqui, eu estava avaliando que, no caso das rodovias, vence a licitação quem oferecer a menor tarifa. Diferente dos portos e dos aeroportos, onde quem pagar mais para o governo vai vencer essa licitação. Esse processo, como é que a gente pode entender e avaliar as concessões? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Uma satisfação aí, Vives, Perdigão, meu colega aqui de debate, aos telespectadores. Parabéns aí pela iniciativa, que são reflexões como essa que permitem até esclarecer a opinião pública. A nossa Constituição Federal ela é muito clara. Ela estabelece uma distinção entre o que é serviço público e o que é atividade econômica em sentido estrito. Ou seja, livre mercado, sistema aberto de preços. Então, se alguém quer abrir uma fábrica de sapato, uma cervejaria, quer dizer, isso não é serviço público. E aí é que entra a distinção fundamental. Nós estamos falando de serviços públicos econômicos, ou seja, aquele serviço público que a Constituição estabelece como tal, está lá no artigo 175 da Constituição, que eu até vou ler brevemente, que está dito lá, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, a Constituição, no artigo 175, depois dos artigos 170, 172, 3, 4, onde faz uma distinção clara entre o que é atividade econômica em sentido estrito e o que é serviço público, ela
conceitua claramente que aquele serviço que é prestado pelo poder público, basicamente voltado à coesão social, atividades que são imprescindíveis para a coesão social, esse é um conceito sociológico, serviço público, estes sempre serão prestados pelo Estado. Notem bem, é fácil do telespectador compreender. Serviço de ônibus, por exemplo, canoa, serviço de transporte coletivo, urbano, é um serviço público prestado pelo município mediante concessão. Como de regra, todo serviço de transporte, serviço aéreo, é um serviço que é prestado mediante concessão. São os chamados serviços públicos econômicos. Historicamente, no Brasil, eles foram prestados pela iniciativa privada mediante concessão, onde há um contrato de concessão após uma licitação e é fixada uma tarifa. No caso, justamente a preocupação neste pacote, neste programa, é por conta até da natureza do nosso Estado. Nosso Estado é um Estado democrático e social de direito. O maior orçamento dos ministérios é o orçamento da saúde, todos têm bem presente isso, por conta do SUS, que é uma deliberação constitucional. A educação vem logo em seguida. Esta característica de um Estado social, que não existe, por exemplo, no constitucionalismo norte-americano, se nós compararmos, estou falando em Constituição. Nos Estados Unidos, se fala para um constitucionalista a ideia de um serviço público de saúde, ele não consegue compreender. Tanto que o presidente Obama está fazendo um enorme sacrifício porque vê a chaga social que é pessoas, enfim, passando necessidade, quando já existe tecnologia, a ciência já resolveu doenças básicas. O Brasil hoje tem um sistema único de saúde, tem toda uma política protetiva, porque nós somos Estado Social de Direito. O que ocorre, como o professor colocou com muita propriedade, há uma crise de financiamento, há uma crise em termos de patrocínio justamente da infraestrutura, que historicamente no Estado liberal era uma função exclusiva do Estado, basicamente garantir a infraestrutura e a segurança, não tinha uma preocupação social. Bom, a preocupação social que se coloca no século XX, de uma forma com muita ênfase após a Segunda Guerra Mundial, nos países europeus continentais, na Europa continental sobretudo, e com influência em toda a América Latina, levou a essa situação. Hoje é necessário se captar recursos na iniciativa privada para se garantir uma alavancagem, uma clivagem. O debate ideológico eu me abstenho de fazer, porque na realidade isso é uma selva. O debate ideológico é um debate que não se tem onde se partir, onde se chegar. Então eu me abstenho de entrar, eu deixo para os especialistas nisso. Eu apenas coloco que é muita propriedade que vem, obviamente é um processo de compreensão, de conscientização social até mesmo. Todos os estados europeus no pós-guerra, eles estão assentados nas chamadas economias mistas, ou seja, além do serviço público, existe a figura da intervenção não apenas no domínio econômico, mas sobre o domínio econômico. A função de regulação é sempre presente no Estado. E aí sim, resvalando para o debate esse conceitual ideológico, não existe segurança jurídica se não há um Estado, se não há uma ordem jurídica. E cabe ao Estado justamente estabelecer o balizamento e até mesmo regular o mercado para garantir parâmetros de mercado, o padrão monetário, inclusive, todos os aspectos que estão colocados em termos de uma economia aberta. Bom, mas aquilo que é serviço público, voltando para o nosso debate, serviços públicos econômicos, telecomunicações, energia, saneamento até mesmo, transporte coletivo, rodovias pedagiadas, quando, enfim, a iniciativa privada é chamada a intervir, a investir e, evidentemente, mediante concessão. Bom, a intervenção sobre o domínio econômico é a mera regulação da economia, para evitar abusos, enfim, as chamadas assimetrias de mercado. A intervenção no domínio econômico é justamente quando o Estado vai atuar em sentido estrito por questões de segurança coletiva, segurança nacional e interesse coletivo. Questão do monopólio da Petrobras, por exemplo, monopólio do petróleo, uma cláusula constitucional, mas aquilo é serviço público? Não. Então, aqui eu quero fazer a distinção. Quando se vendeu a Vale do Rio Doce, se fez, sim, uma privatização. Por quê? Porque não é serviço público. Sim. Não é. Poderia apenas a licença para explorar os recursos minerais, sim, é uma outorga do Estado. Agora, a Vale do Rio Doce desenvolvia uma atividade econômica em sentido estrito, como tantas outras mineradoras. Então, ali, quando se vendeu, se estava privatizando. Sim. Agora, quando a Petrobras, uma vez alienada, bom, teria que se alterar a cláusula constitucional que estabelece um monopólio. Nota bem, a Petrobras não é serviço público, porque ela não está desenvolvendo uma atividade que é imprescindível para a coesão social. Mas a Constituição estabeleceu por uma questão de interesse coletivo, não interesse público, interesse coletivo por conta do futuro da nação, a principal matriz energética do mundo ainda hoje. Então, aqui fica bem claro, quer dizer, a venda da Vale do Rio Doce, a eventual venda de uma Petrobras, a venda do Banco do Brasil, que são atividades econômicas em sentido estrito, que não são prestadas mediante concessão, claro, tem uma licença, tem uma outorga, mas é diferente da serviço de transporte, de portos. Então, aqui nós estamos falando do quê? Parceria público-privada é uma espécie de concessão, ou seja, o particular investe
e poderá explorar um porto, uma rodovia, uma ferrovia. Nas duas questões, doutor, existe também a questão do período, da periodicidade, é um contrato que vale tanto na privatização ou na concessão? Existe um término para que isso aconteça? Na privatização, não. Não. Porque a privatização, simplesmente, a Vale do Rio Doce passou a ser privada e, Sim. bom, o que apenas ela vai depender de atender os requisitos ambientais e para as exigências administrativas, que é justamente a intervenção sobre o domínio econômico. Assim como se eu quiser abrir uma fábrica de sapatos. Sim. Eu vou ter que pedir um alvará para a prefeitura, eu vou pedir um licenciamento. No caso, a licença justamente para explorar a jazida, porque a jazida em si é um monopólio. Agora, a exploração é livre. No caso da Vale do Rio Doce. Sim. No caso da Petrobras, não. A própria Constituição diz, é monopólio, pode haver as parcerias, porque a lei flexibilizou neste sentido. Bom, serviço público é toda atividade imprescindível para a coesão social. A infraestrutura está dentro desse contexto. E aí o que está se fazendo, então? Você está fazendo uma concessão, não está se entregando patrimônio público. Você está se propondo ao capital privado que, enfim, invista em troca de um contrato, que aí sim a lei estabelece. Tem que ter um tempo mínimo de permanência, até para se viabilizar o empreendimento, e tem um tempo máximo. Encerrada a concessão, aquele patrimônio todo retorna para o poder público. Por quê? Porque todo aquele patrimônio foi erguido, tirando o capital que foi investido pelo particular, todo aquele patrimônio foi erguido com a própria tarifa. Com o tempo, a própria tarifa é que é investida, porque está uma parcela da tarifa, inclusive, é prevista para a renovação da frota, para a melhoria do serviço. Então, ao final da concessão, aquele patrimônio todo retorna para o poder público. Como aconteceu no caso da EGR aqui. Exatamente. Exatamente, porque é uma concessão. Ou seja, é um serviço público prestado, após licitação, por particular. Mas, como serviço público, a qualquer tempo, inclusive, ele pode ser retomado se houver descumprimento Por quê? Porque é uma atividade imprescindível para a coesão social. Volto a dizer, a Vale do Rio Doce, se o Estado quiser retomar ela, ele vai ter que indenizar. Na forma da Constituição, é o mesmo de querer desapropriar um terreno, um imóvel, para largar uma via pública. Se quiser o governo brasileiro, o Estado brasileiro retomar a Vale do Rio Doce, ele terá que desapropriar e depositar à vista o dinheiro para reaver. No caso, uma concessão não. A qualquer tempo, se houver uma má prestação de serviço, pode ser retomada. E no caso é muito bem-vinda porque o critério é justamente a menor tarifa, quem patrocinar a menor tarifa, que é a situação que está colocada muito presentemente hoje. Existe uma carência de infraestrutura, nós somos um Estado social de direito, com uma preocupação toda em uma rede protetiva, que envolve saúde, educação, assistência social, e, evidentemente, que faltam recursos. Isso foi uma decisão do povo brasileiro na Assembleia Nacional Constituinte. Volto a dizer, os americanos não têm esse problema, mas, enquanto em compensação, hoje estão debatendo a necessidade de um serviço público de saúde. Agora, eu penso que está em casa que deve estar pensando, vai ter mais pedágio, vai aumentar os preços, isso pode influenciar nos preços finais de produtos, professor? Quando a GR assumiu, por exemplo, os preços dos pedágios caíram consideravelmente, as tarifas de pedágios. Ou até mesmo nos aeroportos? Não. No caso dos aeroportos, eu acho que deve ser um pouquinho diferente, porque ganha a licitação quem paga mais é o governo. No caso das rodovias, ganha quem oferece a menor tarifa. Exatamente. Mas não pode ter uma influência, por exemplo, no caso da empresa que tiver concessão nas taxas de embarques, ela não vai gerir essas taxas? As taxas de embarque já existem hoje, né? Sim. Eu não li o edital, né, de privatização dos aeroportos, mas provavelmente lá no edital deve estar estabelecido que as taxas de embarque devem ter um determinado valor ou, enfim, algum critério referente a isso. Pelo que eu sei, os que houveram até agora não ocorreram aumentos nas taxas de embarque, né? Há uma tendência até de repente, com uma gestão mais eficiente do que a Infraero vinha fazendo desses terminais, até baixar o preço das taxas de embarque, ou seja, serem menores, né? Enfim, não há uma repercussão de preços fora do setor, né? O caso do pedágio, né, ele impacta no frete, mas a manutenção da rodovia também impacta no frete. Quer dizer, se você tem uma rodovia com uma manutenção deficitária, você tem um custo também, porque o caminhão furou o pneu, o caminhão quebrou o eixo, o período de viagem é mais demorado, o número de acidentes é maior. Então, você tem também um custo que vai impactar não só no frete, mas em toda a sociedade, inclusive no Sistema Único de Saúde, pelo número de acidentes. No momento que você tem uma rodovia com melhor manutenção ou melhor sinalizada, né,
você reduz esse custo de frete. Mas aí entra o componente da tarifa, né? Apesar de que a tarifa do pedágio, eu não conheço a composição de custos do frete, mas acredito que ela vai impactar de forma muito pequena no frete, né? Alguns caminhoneiros reclamam muito disso, né? Mas, com certeza, uma rodovia com manutenção deficitária, ela traz um custo muito maior do que uma rodovia com uma boa manutenção, né? Então, a questão do preço tem que se olhar sobre este aspecto, né? Não é só o que vai se pagar em termos da gabine do pedágio, né? Mas é fundamentalmente o que envolve o custo total de você transitar, de um atraso, etc. Você pega, por exemplo, uma rodovia tipo a 116. Vamos pegar a 116. Olha o prejuízo, né, que se teve com a 116 até que a 448 existisse. Agora a 448 aliviou, né? Mas o custo de engarrafamento, de transporte, de acidente, só o de engarrafamento é uma loucura. Olha o custo que se tem com a RS 118, em termos de região metropolitana, né? Já que nós estamos falando aqui. Então, não é só o que você paga na gabine, né? É que muitas vezes as pessoas, eu pago meus impostos ou contribuições, taxas, enfim, há um montante, tributos em geral, né? E isso que eu pago seria o suficiente para que o governo assumisse esta função, né? Há um limitador, né? Eu, particularmente, entendo que o governo gasta mal os tributos. Gasta excessivamente com folha de pagamento, né? Excessivamente com folha de pagamento e com manutenção, e pouco onde deveria gastar. Né? E também, economicamente falando, professor, na medida que a gente investe em infraestrutura, nós vamos gerar mais riqueza. Seria esse raciocínio básico. É uma das condições para o investimento. Né? Eu sei que vamos voltar lá, vamos voltar a 1930, né? O Getúlio Vargas lá, a Revolução de 30, e o Getúlio decidiu que ia mudar o modelo econômico do país, que até então era um modelo agrário exportador. Sim. E ele resolveu, não, vamos industrializar o Brasil. Né? Ele começou por onde? Pela infraestrutura. É daí que veio a Petrobras, a Siderbras, a Eletrobras. Então, se você olhar todas as empresas, as grandes empresas estatais, que foram criadas na década de 30, na década de 40, elas foram criadas com a finalidade de suprir a infraestrutura e os bens intermediários. Sim. Para quê? Para dar condições que viessem investimentos, principalmente na indústria, né? E com isso se gerasse mais emprego, mais renda e o país entrasse num processo de desenvolvimento. Entre 1940 e 1970, nós fomos o país que mais cresceu no mundo, né? Eu acho que só a Coreia do Sul cresceu mais que nós neste período, né? Por quê? É esse modelo lá que foi adotado em 30 e que, bem ou mal, né, com todos os seus percalços políticos, de ditadura e etc., veio se arrastando, né? Veio se arrastando e conseguiu fazer com que a renda do país saísse de $500 para 5 mil, 6 mil no início dos anos 80. Então, a infraestrutura é um elemento fundamental para o investimento. Você precisa ter uma boa infraestrutura para que os investimentos possam acontecer. Né? Claro. Agora, infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa, mas eu preciso perguntar para o Dr. Paulo, na medida que a gente quer prever se esse retorno será a curto, médio, longo prazo, o processo da concessão, ele vai ser um processo demorado, burocrático? Como é que a gente pode avaliar esse procedimento agora para que podemos chegar agora com o resultado final? Todas as concessões, tanto para rodovias, aeroportos e portos, terem o start. A partir de quando a gente pode prever esse início? Bem, na realidade, há uma preocupação em simplificar esse procedimento. Nós notamos isso, a própria, como eu falei, parceria público-privada foi uma legislação especial que deu uma característica diferenciada para acelerar uma concessão tradicional.
e inclusive estabelecendo a possibilidade de até o poder público aportar recursos diretamente, se verificar que é um negócio muito incerto, não é uma questão de risco, é de incerteza mesmo, porque o risco até muitas vezes é previsível, mas situações absolutamente incertas, por exemplo, a situação do Maracanã. O Maracanã foi todo remodelado e foi uma parceria público-privada. E aí se aportou recursos, inclusive, mas por quê? Porque se sabia que futuramente vai haver um retorno. Uma parceria público-privada ela é um mínimo de 5 anos e o máximo de 35. O que nós estamos verificando é justamente uma preocupação em simplificar. Então, eu acredito que já a curto prazo vai se perceber isso em termos de prospecção de investimentos internacionais e, igual a médio prazo, evidentemente que essas obras começarão já a servir à população brasileira e aos agentes econômicos em particular. É assim que eu vislumbro. Voltando ao tema da tarifa, é muito importante. Exatamente ela que caracteriza o serviço público econômico. Então, o poder público é que vai fixar a tarifa. Então, isso é importante. É diferente aqui, a diferença entre um sistema aberto de preços, o livre mercado, propriamente dito. Então, se alguém quiser produzir uma determinada mercadoria e quiser cobrar um valor exorbitante, bom, se tiver quem compre e se for um valor sofisticado, perfeito. Agora, no âmbito estrito de uma concessão de serviço público, a tarifa vai ser fixada pelo poder concedente. Aqui, já na disputa, já se colocou um critério muito simples. Quem ofertar a menor tarifa vai ser exitoso. Quer dizer, há uma preocupação. Agora, é claro que são obras de grande envergadura. Quer dizer, não se pode imaginar que isso vai ter um retorno imediato. Mas fica clara aqui a preocupação justamente em focar as atividades do Estado justamente naqueles serviços públicos prestacionais, que são justamente aqueles que hoje sensibilizam mais a população, como saúde, educação, assistência social, garantindo, portanto, que esses serviços públicos econômicos sejam prestados por investidores privados que vão ter a garantia dessa tarifa. Por isso que houve toda a preocupação, inclusive, de se fazer as chamadas agências reguladoras, justamente para que se despolitizasse a fixação de tarifa, que houvesse justamente um espaço mais técnico para a definição. Não faço a defesa das agências, porque, obviamente, teve muitos desvios nesse percurso, inclusive cabide de emprego, enfim, outras coisas do gênero. Agora, o modelo, inclusive, foi preconizado justamente pelos investidores, que eu invisto, mas eu quero saber exatamente se não vai haver uma ingerência política permanentemente no retorno do meu investimento. E aí, é claro, isso está no Adam Smith mesmo, lá em 1776, quer dizer, ele nunca viu um empresário enfim, que se dedicasse à benemerência, ter bons resultados. Quem investe, obviamente, está querendo um resultado econômico. Bom, infelizmente, eu sei que o assunto é extremamente complexo, a gente teria outras nuances para levantar, Sem mas dúvida. Vamos ter que parar por aqui e talvez retornar mais. Só ia dizer que me preocupa um pouco esse negócio do governo determinar a tarifa, porque nos últimos 20 anos, os preços que mais subiram no Brasil é exatamente os controlados pelo governo. Bom, já temos então Uma outra pauta. Estamos problematizando uma outra energia, questão agora. É a pauta política, mas isso está fixado na Constituição, foi a vontade do povo brasileiro. Poderíamos tirar do serviço público, deixa de serviço público. Mas aí parece que não tem nenhum interessado em fazer, se não tiver garantias, né? Agora que o debate esquentou, mas vamos voltar. Mas que é um pra debate outra. ideológico, até eu tenho dificuldade de entrar nele. Não é porque aí ele não, não é termina. ideológico. Se nós pegarmos os preços Sim. dos itens que são controlados pelo governo, a inflação desses preços em 20 anos é maior do que qualquer outro preço. Bom, eu Ou vou seja, deixar, eles subiram muito mais Eu vou do que deixar qualquer essa outro análise para uma outra preço. oportunidade. Isso não é ideológico, isso é Que matemática. a gente possa entrar ideologicamente ou Não, até isso é mesmo matemática. num cálculo matemático entrar nessa discussão, mas eu quero agradecer a disponibilidade do professor Portela obrigado. mais uma vez e também do doutor Paulo Torelli. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.